Eu vou sempre deixar a introdução na mesma tela para vocês poderem se organizar. Então, a gente está no segundo vídeo de 4. E esse segundo vídeo é para definir o que é que significa movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme ele tem características muito específicas. Ou seja, para nós classificarmos um corpo, classificarmos o movimento de um corpo como movimento retilíneo uniforme, ele tem que obedecer essas regras. Que regras são essas? Então, vamos lá. Primeira característica que a gente tem que citar. Um corpo em MRU, o próprio nome do movimento já te dá uma dica do que ele precisa ter em termos de trajetória. A trajetória é obrigatoriamente retilínea. Então, o corpo só pode se mover em linha reta. E a segunda característica, que é a característica mais marcante desse movimento, fala o seguinte: a velocidade desse corpo tem que ser constante. Mas o que é constante para a física? Ele vira e fala, olha, ele tem que ser constante em número. Número pode ser entendido como intensidade ou módulo. Ou seja, o valor da velocidade não pode mudar. E mais, não podem mudar também a direção e o sentido. Esse conceito vai ser muito importante ali na frente, quando eu for conversar com vocês como é que eu posso fazer esse movimento. Mas, professora, você foi tão incisiva no velocidade constante? Então, tenha dúvida, o que é velocidade constante? Então, eu vou te ajudar. Primeiro, a gente vai definir o que é o módulo de uma velocidade constante. Ou seja, o que é o valor de uma velocidade constante. A gente já sabe que velocidade é a razão entre a variação da posição e a variação do tempo. Então tá, e se essa velocidade é constante? Bom, significa para qualquer variação de posição que tenha a sua respectiva variação de tempo, seu respectivo variação de tempo, o valor, a divisão, dá sempre o mesmo número. Então, em número, esse número é sempre constante, independente do valor da variação que você pegar. E aí, lembrando, quando você usa diversos valores de variação de posição, você vai ter, consequentemente, diversos valores de variação de tempo. Mas, professora, na prática, como é que eu posso falar que um corpo tem movimento com velocidade constante? Então, vamos lá. Na prática, eu quero que vocês lembrem da seguinte frase que está aqui nesse slide. Um corpo que tem velocidade constante, ele anda distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, a animação que eu vou te mostrar é para colocar isso. Então, tá aqui, ó, minha superfície e meu móvel. Então, qualquer pessoa que se mova, qualquer objeto que se mova é chamado de móvel, tá? Independente do que seja. E aí ele se desloca, marcações em vermelho, distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais. Então, em módulo, isso implica que a velocidade desse corpo é constante. E aí eu já vou te adiantar. Em direção e sentido? Bom, direção, a física trabalha com 3 possibilidades. Pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Se você percebeu, o movimento do meu móvel sempre aconteceu no horizontal. Então, ele vai manter, em termos de módulo, andando distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, em módulo, ele é constante. Em direção, ele permanece andando para a direita. Então, a direção também é constante. E falta o sentido. Bom, sentido, sempre que eu tenho uma direção, existe a possibilidade de 2 sentidos. Vamos pegar o exemplo da horizontal. A horizontal pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, o meu móvel, enquanto ele se deslocava, ele sempre se deslocou na horizontal para direita. A minha orientação agora foi feita de acordo com o meu referencial. Eu vou te explicar o meu referencial. Eu sou a pessoa na frente da tela. Então, a minha mão direita indicou o movimento do corpo da tela que eu estou vendo para a direita. O meu referencial não é a tela. Se o meu referencial for a tela, ele fez o movimento horizontal para a esquerda. Então, lembra, direita e esquerda também vai depender de quem é o referencial que está falando. E eu estou te contando, o referencial sou eu. Então, a velocidade permaneceu constante, porque o módulo era o mesmo, a direção permaneceu inalterada e o sentido também. Dado isso, o que a gente pode falar? Bom,
Sempre que eu dividir a posição pelo tempo, eu encontro uma constante. Se essa velocidade é constante o tempo inteiro, agora eu preciso que vocês relembrem um conceito que a gente viu anterior a esse, que é a velocidade média. E aí a gente vai para uma conclusão extremamente importante, que se a velocidade do corpo é constante, então a velocidade do corpo é a própria velocidade média do corpo. Ou seja, eu vou partir dessa premissa para conseguir construir as equações do movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, o nosso estudo algébrico está baseado em dizer que a velocidade média do corpo é a velocidade do corpo.